Banco de horas. A maioria dos trabalhadores tem dúvida com relação ao banco de horas, e esse tal do banco de horas da empresa fica aparecendo ali um cheque especial que todo trabalhador fica com dúvida e acaba nunca recebendo essas horas. Se você quer saber o segredo do banco de horas, assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Hugo, eu sou advogado, atuo aqui na cidade de São Paulo e vou te ajudar aí na sequência do vídeo. Esse assunto do banco de horas gera dúvida para a maioria dos trabalhadores, porque todo mundo que está ali no dia a dia de trabalho sempre acaba trabalhando ali um pouquinho a mais na empresa e fica ali com esse banco de horas que a maioria das empresas hoje adota, mas não explica para o funcionário como é que faz, e no final gera sempre a dúvida, a suspeita de que a empresa está ali se aproveitando, pegando as horas do trabalhador. Então nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o banco de horas para você não ser enganado pela empresa, para você não perder as suas horas, não trabalhar e ficar sem receber. Então primeiro eu vou falar como é que funciona o banco de horas. Depois eu vou falar para vocês quanto tempo a empresa tem para te dar essas horas, qual que é o prazo para a empresa te dar essas horas. E aí depois eu vou falar se a empresa pode descontar faltas e atrasos do banco de horas. Vou falar também sobre o banco de horas negativo. E no final eu vou dar uma dica para vocês para evitar ser enganado pela empresa no banco de horas. Vamos lá que eu vou explicar para vocês primeiro como é que funciona esse tal desse banco de horas. Você já sabe, né? Esse nome banco de horas é que nem um banco onde você guarda o seu dinheiro. Só que a diferença é que você guarda ali as suas horas na empresa. Então no banco você pode ter dinheiro em conta ou pode ficar com negativo. O banco de horas da empresa é a mesma coisa. Então você trabalhou além do que o seu horário normal, você acumula aquelas horas ali. Se você trabalhou menos do que o seu horário normal, você está devendo horas para a empresa. É assim que funciona, é até simples. Existem três situações em que pode acontecer o banco de horas. A primeira é em previsão do sindicato. O sindicato faz aquele documento que é a convenção coletiva e ele tem lá as regrinhas para o banco de horas. Se o sindicato tem uma regra para o banco de horas, a empresa vai ter que seguir. Então você pode até olhar lá no seu sindicato, no site do seu sindicato, consultar a convenção coletiva para ver se tem alguma regra lá falando, para saber o que a empresa tem que cumprir. Aí há uma outra situação em que a empresa pode fazer um acordo individual. O que é? Quando você entra ali para trabalhar na empresa, ela vai te dar um documento ali que você tem que assinar falando desse acordo de horas, esse acordo de banco de horas. Esse é um acordo individual de trabalho. E aí a terceira situação que pode acontecer o banco de horas é no acordo verbal. Você combinou ali com o seu patrão, ó, posso sair mais cedo agora que eu fiquei trabalhando aquele dia mais tarde? E assim vai. Então nesse sistema verbal pode acontecer também, não tem problema ser assim, só tem problema se a convenção coletiva prevê de outro jeito. Mas aí, como é que é o prazo? Quanto tempo a empresa tem para te dar essas horas? Quanto tempo a empresa tem para te compensar, para te devolver as horas que você tem acumulado lá? Normalmente é o prazo de 1 ano. O prazo de 1 ano é nos casos em que tem lá a previsão no documento do sindicato, na convenção coletiva. No acordo individual, 6 meses, e nesse verbal pode ser de 1 mês também, pode ser mês a mês ali, mas não tem nenhum impedimento de ser desses outros prazos, tá? Então tem que ficar sempre atento aí na convenção coletiva para ver o que está previsto lá, como é que está previsto essa questão do banco de horas no documento do sindicato da sua categoria. E a parte dos atrasos, a empresa pode te descontar do salário se você se atrasar, se você faltar sem justificativa. A empresa pode te descontar do seu salário, você ficar recebendo menos se você tiver horas lá no seu banco de horas? Não, isso não pode. A empresa não pode descontar do seu salário se você tiver saldo ali no seu banco de horas. É como eu expliquei no começo do vídeo, é aquela conta do débito e crédito. Se você tem dinheiro na conta, o banco não pode sujar seu nome. Então se você tem créditos em horas na empresa, a empresa não pode descontar do seu salário, ela tem que descontar do seu banco de horas. Só que tem um problema. Muitos trabalhadores, eles pensam que assim, eu tenho horas, eu posso faltar a hora que eu quiser, posso chegar atrasado, não tem problema nenhum. Não é bem assim. Se você começar a faltar e atrasar mesmo tendo horas na casa, você pode tomar punição, você pode tomar advertência e até suspensão e ser mandado embora por justa causa. Porque aí isso aí pode ser considerado como desídia, porque isso aí acaba atrapalhando a empresa
que está ali contando com você para trabalhar na empresa. Se você falta, você pelo menos tem que avisar, tem que combinar com o seu patrão para não ter nenhum problema. E a mesma coisa a empresa. A empresa não pode simplesmente você ia compensar uma hora, você ficou lá trabalhando vários dias, juntou para descansar um dia completo. E aí você se programa para você tirar aquela folga do seu banco de horas e o patrão de uma hora para outra falar que você não vai poder mais tirar. Isso também não pode, causa prejuízo para o trabalhador, tá joia? Então você fique atento nessas duas situações para você não ter problema. Agora a questão do banco de horas negativo, que está todo mundo falando isso aí, muita gente fala, muita gente tem dúvida com relação a esse banco de horas negativo, de ficar devendo horas para a empresa. Esse banco de horas negativo, ele começou a ser falado na pandemia, porque foi autorizado que muitas empresas fizessem esse sistema de banco de horas negativo, porque aí os trabalhadores ficavam em casa para depois ir descontando essas horas aos poucos do trabalhador. Então ele ia lá trabalhando a mais para compensar, para pagar essas horas, já que alguns trabalhadores ficaram em casa ou trabalharam menos tempo e aí continuaram recebendo o salário normal. Então esse banco de horas negativo, ele é possível, tem a previsão na lei, tá? Mas aí tem que tomar muito cuidado com os descontos, né? Porque tem muita empresa que quer ir lá descontar esse valor do banco de horas de uma vez, então tem que ficar atento ali com o acordo que foi feito com a empresa para você não ter problema, para você não ter prejuízo. Outra coisa importante é o atestado médico. Muitas empresas fazem isso, muitas empresas vão lá e querem descontar o atestado médico do banco de horas. Isso aí é um absurdo, isso aí não pode descontar atestado médico, falta justificada do banco de horas. Então se você ficou doente, teve algum problema de saúde ou até atestado de horas, você não pode ter esse período que você precisou faltar ou não ir na empresa, não pode ter descontado o seu banco de horas, tá? Isso aí esquece, muita empresa faz isso e é errado. O conselho que eu dou nesse caso é você guardar lá o seu atestado médico, o comprovante de horas, arquivar isso, tirar uma foto, guardar de uma forma que você não perca, para comprovar que aquele dia você teve a falta justificada, para depois você, quando for sair da empresa, se for o caso, você pode até ingressar com uma ação trabalhista. E agora eu vou falar para vocês, por último, como é que você faz para não ser enganado, para não tomar um golpe aí no banco de horas da empresa. Porque o grande problema que acontece no dia a dia é que não tem controle de nada, ou então o controle quem tem é só a empresa. Só a empresa ali tem o controle do banco de horas, o trabalhador acaba ali no dia a dia na correria, não anota e acaba esquecendo isso aí, e aí não sabe quantas horas tem na casa, nunca sabe quantas horas tem, e a empresa fala assim, ó, você tem duas, você tem uma, e o trabalhador tem que acreditar, porque aí ele fica sem saber exatamente quanto ele tem para receber. Então, o primeiro conselho que eu te dou é, se a empresa tem controle de pontos, se a empresa tem ali um cartãozinho de ponto, mesmo que seja simples, ou um livro de ponto, tire foto disso daí todos os dias e guarde no seu celular, porque aí você consegue controlar ali, anotar todos os dias que você ficou até mais tarde, para você poder saber e você ter uma ideia das horas que você teve. Então, o primeiro conselho que eu te dou é esse: tire foto ali do seu controle de ponto. Se a empresa não tem esse controle de ponto, o que eu te aconselho fazer? Toda vez que você ficar até mais tarde na empresa, você sair, tira a foto também ali e anota o horário, tira a foto do relógio, quando você estiver saindo, que isso aí vai te ajudar bastante para você controlar isso aí, controlar as horas que você tem a mais. Você pode solicitar periodicamente para a empresa também esse que seja de passado o banco de horas para você consultar, para você saber, você pode conversar isso aí com o seu patrão. Então fique atento para você não perder aí as suas horas, porque no final fica essa briga aí da empresa não querer conceder as horas, dizer que você tem menos horas. Então uma forma bem simples de você fazer isso é você tirando foto, aí você pode controlar ali, saber quantas horas você tem na empresa, e até eventualmente, se a empresa não te pagar essas horas, você pode pleitear na Justiça do Trabalho como horas extras. Você pode receber aí sim um adicional de 50%, caso você tiver como provar que ficou até mais tarde na empresa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que essas dicas tenham sido úteis. Se foi útil, já curte, já se inscreve no canal e compartilha, que esse vídeo pode ajudar outra pessoa também. Um abraço, até o próximo vídeo.